Fala, gente! Um feliz ano novo para você, um 2024 abençoado para as nossas vidas, para você, para sua família. E nesse primeiro vídeo do ano eu vou te falar que o Corinthians consultou a situação de Roberto Firmino. Vou te contar os detalhes. Roberto Firmino, mas viria ele, Gabigol, ou ele seria um plano B? Tudo isso agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Só, vou ser direto no assunto. O Corinthians consultou a situação de Roberto Firmino. O Corinthians tem atirado alto no mercado da bola. Até um tempo atrás era motivo de chacota. Agora, trazer uma informação dessa do Roberto Firmino, parece que o pessoal já começa a tratar mais com respeito. Eu lembro quando eu trouxe com exclusividade as trocas com o Flamengo, os detalhes de que Gabigol e Corinthians estavam avançando no sentido de conversas. Nunca cravei nada, tá, gente? Vamos deixar claro isso, né? Se por acaso já fechou Gabigol, eu nunca cravei, tá? Não quero nenhum mérito que não seja do meu trabalho. O meu trabalho foi trazer informações exclusivas várias do caso. Troca com Fausto Vera, Thiago Maia, enfim, e também os detalhes de salário que eu trouxe em primeira mão, luvas a serem pagas, e uma coisa que eu banquei bonito mesmo, que foi que o Corinthians queria comprar e o Flamengo foi o primeiro a falar, e que só dependia do Gabigol. Aliás, continua só dependendo do Gabigol para ele ser jogador do Corinthians, porque o Corinthians está disposto a pagar o que ele quer, né? Enfim, o que o Flamengo não quis pagar para ele, e 2 milhões de salário por mês, tá? Enquanto o Gabigol não se decide, o Corinthians antes da virada do ano, tá? Alguns dias antes da virada do ano, eu não sei se foi terça passada, quarta, quinta ou sexta, o Corinthians fez uma consulta com os representantes de Roberto Firmino, tá? Jogador que já disse, né, que gostaria de jogar no Corinthians quando voltasse ao Brasil. E foi legal que ele disse que não queria voltar com uma perna só, né? Como muitas vezes vem aqui só para ganhar dinheiro, enfim, só para... vou encerrar a carreira no Clube do Coração, mas não conseguem render. O Firmino falou que gostaria de voltar numa situação boa, que ainda pudesse ajudar, né? Ele fala que acompanha os jogos do Corinthians, aquela coisa toda, vocês já sabem. Por isso que vocês ficam empolgados, né? Com a situação do Firmino. Uma fonte me passou que houve uma consulta, né? Seria uma espécie de plano B, para caso o Gabigol não desse certo, tá? Não venha a dar certo, mas a gente não sabe ainda, a gente precisa aguardar, tá? Vocês estão com muita ansiedade com o Gabigol, é normal, eu sempre falo aqui que eu não tenho que empolgar vocês, eu tenho que informar, a bola está com o Gabigol, né? Depende dele ou não, e nós vamos falar mais sobre isso no Café da Fiel, na nossa programação aqui, nos nossos vídeos. Agora, o Roberto Firmino foi uma consulta, para saber a situação, se ele tem vontade, né, o desejo de voltar ao Brasil agora, saber, né, quanto que ele aceitaria ganhar aqui no Brasil, já que ele teria que reduzir muito os seus vencimentos, mas muito mesmo. O Corinthians vai querer saber se ele, né, pretende, por exemplo, voltar ao futebol europeu, onde jogou 8 temporadas pelo Liverpool lá, é o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, o brasileiro que mais vestiu a camisa do clube inglês. Enfim, tem muita moral o Firmino, e é um grande jogador, a gente sabe disso, tá? Aliás, o Corinthians atira no alto porque também consultou Michael, consultou Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique nem foi consulta, né? Foi proposta mesmo, o Corinthians enviou 2 propostas, uma de empréstimo e uma em definitivo. Então o Corinthians está no mercado. Quando eu falei do Rodrigo Garro, né? Quando eu falei do Roleiser, né? Que o Corinthians também tentou, enfim, muita gente começou a duvidar, só que aí o Corinthians começou a fechar as contratações. E aí o pessoal já começou, né, aqueles que não querem ver o Corinthians competitivo, já começam a baixar um pouco a bola, né, ou começam a criticar, aí começam a levantar a discussão do fair play, enfim, aquela coisa toda, né. Antigamente, eu quero que vocês reparem uma coisa, antes do Corinthians avançar por Gabigol, né, enfim, se acertar com o Flamengo, em questão de jogadores, troca de jogadores, de pedir autorização para falar com o Gabigol, antes de acertar com o Garro, com o Torres, com o Palácios, antes de comprar o Veríssimo, a questão era que o Corinthians não tinha dinheiro e não ia conseguir. Eu vi a Flá Press falando isso. Não vai, não sem chance, não tem dinheiro. Agora que está conseguindo, você já reparou que eles mudaram o discurso? O discurso agora é outro. O discurso agora é
o fair play. Ué, mas o discurso não era que o Corinthians não ia conseguir? Hein? E outra, a imprensa, tem uma imprensa aí, que eu faço parte da imprensa, mas é estranho, cara, porque tem vários clubes que devem, que compram, e tem outra coisa, quando o Corinthians não compra no mercado, os debates, né, no noticiário o Corinthians não consegue comprar ninguém, começam a tirar sarro, né? O Augusto virou o doutor consulta, começaram a tirar sarro. Então, o pessoal precisa se decidir. Quando não consegue, o Corinthians é motivo de piada. E quando consegue, o Corinthians, né, tá ferindo o fair play, não deveria fazer isso. Me desculpe, eu não estou querendo ser aqui um torcedor, esquecer meu lado jornalista, mas está parecendo que as pessoas não querem o bem do Corinthians, né? O Corinthians não pode vencer, não pode conseguir nada. Vamos lembrar que o Corinthians tem uma receita de 1 bilhão, vamos lembrar que o Corinthians tem uma arena, que o Corinthians tem grandes patrocinadores, enfim, tem uma marca, tem uma torcida, né, que quase ninguém tem, enfim, né? Deixa isso para lá. Agora, em relação ao Firmino, o Corinthians foi consultar a situação dele, tá? Essa a informação que eu tenho, seria um plano B, porque se o Gabigol fechar, esquece, aí eles não avançam mais nessa situação do Firmino. Não fizeram proposta, tá, gente? Eu sou acho que o mais honesto e o mais criticado, é incrível isso, porque eu nunca fico empolgando vocês, eu falo a real, foi uma consulta, tá? Aliás, eu falo tão a real que os números que eu fui buscar do Firmino, eu fui ver na internet, fui pesquisar, já que a minha fonte falou que o Firmino foi consultado, eu fui saber onde está, contrato, ele está no Al Ahly, né, da Arábia Saudita, ele tem contrato lá até junho de 2026, tá? Não vive, né, uma boa fase por lá, é bom a gente lembrar. Eu li numa matéria aqui, né, que tá, essa matéria do portal, né, Terra, né, não, Portal Terra, enfim, nem sei de onde é isso aqui agora, mas essa matéria, ela diz que o Firmino ganha em torno lá de 22 milhões de euros por ano, daria 10 milhões por mês, seria 10 milhões de reais, né, por mês, seria muita coisa. Imagine, no Corinthians, o Corinthians aceitaria pagar uns 2 milhões para ele, como aceita para o Gabigol. Então ele teria que encarar a realidade, chegou o momento de voltar ao Brasil e ganhar bem menos. Agora, não sei se ele quer voltar para a Europa, tá? A questão é que para sair do Al Ahly talvez não seja tão difícil, porque o Al Ahly não pagou nada por ele. Ele estava livre no mercado, acertou com o clube árabe, na sua estreia meteu 3 gols e depois não fez mais gols, né? Você acredita nisso? Depois não fez mais. Então, o nosso querido Firmino não vive uma boa fase lá, né? Porque dizem que ele fechou antes do técnico alemão, né? Que está por lá no clube árabe, que não vem colocando ele para jogar, né? Tanto que nos últimos 7 jogos o atacante foi reserva. Pô, o Firmino, na Arábia Saudita, no Al Ahly, reserva nos últimos 7 jogos, meu irmão, é sacanagem, né, velho? Que ele é muito bom. Até aqui ele participou de 19 jogos, tá, do Al Ahly, sendo titular em 12, e anotou os 3 gols, que foram aqueles 3 gols da estreia, e mais 3 assistências, tá? Então essa é a situação hoje do Roberto Firmino, são 3 gols, 3 assistências, contrato até junho de 2026, é um atleta que pode sair de graça, né? Se depender, pode chegar a um acordo lá e sair de graça. O problema é o salário. Aliás, a questão é o seguinte, né? O Firmino, deixa eu ver até a idade do Firmino, são 32 anos, né? 32 anos, e ele vai fazer 33 só em outubro do ano que vem. Então, cara, assim, gente, é um cara que tem muita lenha para queimar, né? Pelo menos eu penso assim, tem muita lenha para queimar o Firmino ainda, porque é um jogador, né, que sempre se cuidou, é um jogador disciplinado, é um atleta que tecnicamente é muito bom, né? O Klaus até fala, pô, vai ser tipo um Suárez se vier para o Brasil, vai arrebentar. O Atlético Mineiro está de olho na situação dele, né? Não sei. O Atlético Mineiro já tentou uma vez o Diego Costa com o Hulk, também não deu muito certo, né? Tem tudo isso. Agora, no Corinthians, realmente só se o Gabigol não vier, tá, gente? Seria uma espécie de plano B, ou então até uma estratégia do Corinthians ir lá consultar o Firmino para dar uma pressionada também no Gabigol. Isso é uma opinião minha, tá? 2 de janeiro, finalmente chegou o dia 2 de janeiro, um feliz ano novo para o torcedor corintiano. O torcedor corintiano quer mesmo
que tenha um feliz ano novo, né? Quer mesmo ter um feliz ano novo, que seja um feliz ano novo pro time do Corinthians. O time do Corinthians quer deixar o ano velho lá para trás, 2023 já é coisa do passado, quer o ano de 2024, que seja um ano de títulos conquistados, de gente nova no Corinthians, e o Augusto Melo vai se apresentar como presidente do Corinthians para o triênio 2024, 25 e 26. Foi eleito presidente do Corinthians e vai se apresentar para o triênio. E ele prometeu um time forte, prometeu a contratação de 11 jogadores, prometeu a contratação de 11 jogadores titulares, ele prometeu a contratação de um time forte para a disputa dos campeonatos que o Corinthians irá disputar este ano: Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E já nesta terça-feira, no dia da apresentação, e o canal do Cereto vai estar na apresentação do Augusto Melo, o canal do Cereto vai estar na apresentação do Augusto Melo. No dia da apresentação, ele promete já apresentar alguns reforços que já estão contratados pelo elenco corintiano. Um deles foi herdado pelo lateral esquerdo, foi herdado da gestão passada, e os outros foram contratados. Os jogadores que estão acertados com o Corinthians para 2024 são o zagueiro equatoriano Félix Torres comprado do Santos Laguna do México. Félix Torres vem para o Corinthians, é a primeira grande contratação do Corinthians. O lateral esquerdo, Diego Palacios, também do Equador, também equatoriano, também um jogador que é de seleção do Equador, que estava no Los Angeles FC, vem de graça para o Corinthians. Os dois jogadores, o Félix Torres e também o Diego Palacios, são jogadores de seleção do Equador, jogadores que frequentemente estão disputando jogos das eliminatórias, e estiveram inclusive na última Copa do Mundo. O lateral esquerdo, Hugo, que estava no Goiás e assinou um pré-contrato. O Hugo já veio da gestão passada, já foi contratado da gestão passada e avalizado e aprovado pelo técnico Mano Menezes. O volante Ranielli, comprado do Cuiabá. O volante Ranielli também vem para o Corinthians. Foi uma das primeiras contratações do Corinthians, né, do Augusto Melo. O volante Ranielli. E o meia Rodrigo Garro, talvez a grande contratação do Corinthians até agora, o meia Rodrigo Garro, adquirido do Talleres da Argentina. Agora é o seguinte, o Corinthians recuou nas conversas com o zagueiro Adriano Martins, que já tinha acordo verbal com o clube. O Adriano Martins, do Novo Horizontino. O Corinthians não vai mais contratar o Adriano Martins do Novo Horizontino. O Corinthians desistiu de contratar o Adriano Martins do Novo Horizontino. Além destes reforços, o Corinthians garantiu a compra do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava emprestado pelo Benfica até o meio do ano, e renovou o contrato, o empréstimo do Maicon, por mais uma temporada. Mas a diretoria do Corinthians quer mais contratações. O clube ainda busca um lateral direito para disputar a vaga com o Fagner, mais um jogador de meio campo, além de atacantes, um centroavante e um jogador de ponta. O centroavante é o Gabigol, o Corinthians tem a intenção na contratação do Gabigol, e o ponta que o Corinthians fez, a proposta foi o Luiz Henrique, atacante do Betis da Espanha. O Corinthians aguarda a resposta a respeito do Luiz Henrique. O Corinthians, que está agressivo no mercado, já ultrapassou 115 milhões em contratações e quer mais. Já ultrapassou 115 milhões de reais em contratações. É muito dinheiro que o Corinthians está utilizando, inclusive com a ajuda de um investidor. É importante que o Augusto Melo amanhã fale mais a respeito sobre esse dinheiro que o Corinthians está utilizando, né? O maior investimento do clube até o momento foi para adquirir o zagueiro Lucas Veríssimo. O zagueiro Lucas Veríssimo custou aos cofres do Corinthians 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais o Corinthians pagou para contratar em definitivo o Lucas Veríssimo. Outros valores envolvendo jogadores do Corinthians. O Félix Torres custou 5,5 milhões de dólares, mais bônus por metas.
26,6 milhões de reais pagou o Corinthians para contratar o Félix Torres. 2 milhões e meio de euros, ou 13 milhões e 400 mil reais, pagou o Corinthians para contratar o Ranielli, volante do Cuiabá. 500 mil euros contratou o Corinthians, pagou o Corinthians para contratar o Maicon, ou 2,7 bilhões, 2 milhões e 700 mil reais, custou o Maicon, pagou o Corinthians para contratar o Maicon por empréstimo, mais uma vez, do Shakhtar Donetsk. E o Rodrigo Garro, entre 6 e 7 milhões de dólares, em torno de 32 a 37 milhões de reais, o Corinthians pagou para contratar o Rodrigo Garro. Foi o segundo jogador mais caro, né? O jogador mais caro foi o Lucas Veríssimo, 8 milhões de euros, 43 milhões de reais. E o Rodrigo Garro, o segundo jogador mais caro, 37 milhões de reais. O Corinthians ainda tem acordo com o Hugo e com o Diego Palacios, e esses dois jogadores, o Corinthians não gastou nada para contratá-los, o Corinthians apenas vai pagar os salários desses jogadores. O Corinthians ainda conta com o dinheiro da entrada da venda do Moscardo. O meio-campista foi negociado com o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. 108 milhões de reais. Aliás, por falar em Moscardo, você que estava curtindo as festas de final de ano e não pegou a informação, o Moscardo vai ter que passar por uma operação no pé, por uma cirurgia no pé, e vai ficar 3 meses fora do gramado. Mas isso não impede a sua venda para o Paris Saint-Germain. A venda para o Paris Saint-Germain está confirmada. O volante vai fazer a operação no Catar e vai fazer boa parte da recuperação no CT do Corinthians. A inscrição do Paris Saint-Germain só vai acontecer no meio do ano. Ele só será anunciado pelo Paris Saint-Germain na janela do meio do ano. Mas, de qualquer maneira, ele já está vendido para o Paris Saint-Germain, que pagou 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. E mais 2 milhões de euros, 10 milhões e 700 mil reais de bônus por metas para comprar o jogador de 18 anos do Corinthians. O Moscardo está vendido, assim como o Corinthians está negociando o Ivan, goleiro, para o Internacional de Porto Alegre. O Internacional já encaminhou a contratação do goleiro Ivan. Ele já estava emprestado para o Vasco, né? O jogador tinha negociações avançadas, inclusive com o América Mineiro. O América Mineiro tinha a intenção de contratar o Ivan, mas o Corinthians acabou negociando o Ivan com o Internacional, porque o Corinthians vai receber um valor que está sendo mantido em sigilo, um valor financeiro e um percentual dos direitos do também goleiro Carlos Miguel. O Carlos Miguel, que é o atual reserva do Cássio, que já é 80% do Corinthians, mas que pertencia ao Internacional. O Internacional tinha uma porcentagem do Carlos Miguel, portanto o negócio foi feito com o Internacional. Portanto, o mercado da bola do Corinthians agitado neste 1º de janeiro. 1º de janeiro, no mercado da bola agitado. Será que vai pintar? Será que vai pintar surpresa no Corinthians amanhã? Além desses nomes que eu citei, será que vai pintar surpresa? Alguma surpresa no Corinthians amanhã? O Thiago Maia, por exemplo. O Thiago Maia, volante do Flamengo. Há quem diga que as negociações já estão bastante avançadas com o Thiago Maia. Será que vai pintar o Thiago Maia do Flamengo nesse pacotão de reforços? Será que vai pintar o Gabigol? Você imagina só se pinta o Gabigol amanhã? Aí é para arrebentar a boca do balão, aí para explodir a boca do balão, começar o ano explodindo a boca do balão, hein? Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente fazer... Salve, nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo corintiano. Seja bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians, quero desejar um feliz ano novo para todos, tá bom? Ótimas notícias aí, ótimas confirmações de reformulação, de contratação, de reforço no nosso timão. Espero que de fato nesse ano a gente venha conquistar novos títulos aí. O Coringão venha conquistar aí novos títulos, novas celebrações aí a todos nós corintianos, beleza? Um forte abraço a todos aí, se inscreve no canal, ative os sininhos, até o próximo vídeo.